Bom, então, boa tarde a todos, bem-vindos à nossa última sessão do 13º workshop do Programa de Pós-Graduação em Física da UFAL. E gostaríamos de agradecer muito à professora Carolina Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ter aceito o nosso convite e por fechar o nosso evento. Né? Professora Carolina, ela tem a sua formação de graduação até o doutorado na própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizou alguns estágios de pós-doutoramento em importantes instituições da Europa, né, no CEA e na Polytechnique de Lausanne, na França, e também na Universidade de Leiden, na Holanda. Professora Carolina, ela tem uma atividade de extensão, né, muito grande. Ela vai falar um pouco para a gente, ao final da sua palestra, sobre os seus projetos de extensão, que envolvem tanto divulgação científica como, né, ações sobre a questão de gênero na ciência. E ela trabalha na área de física e estatística. Né? Recentemente, ela fez um estudo muito interessante com um de seus alunos de doutorado sobre questões relacionadas à estabilidade do nosso sistema político. Né? Quem quiser ter uma ideia desse trabalho pode baixar o artigo dela, que foi recentemente publicado na Física A, que é uma revista dedicada à física e estatística. Mas, assim, a sua principal especialidade é no estudo dos materiais vítreos e também na questão da molhabilidade de superfícies. E é esse o tema que ela vai conversar com a gente hoje, que é um tema de interesse direto de um dos nossos grupos de pesquisa aqui do IF da UFAL, o grupo de polímeros e líquidos anisotrópicos, que tem feito experimentos tanto da molhabilidade de diferentes substratos, como também de diferentes fluidos, incluindo fluidos magnéticos. Então, o grupo deve ter muito interesse em ouvir a palestra da professora Carolina, e possivelmente a gente pode encontrar alguns pontos de interesse comum para nuclear um novo programa de colaborações científicas. Então, boa tarde, professora Carolina, a palavra é sua e muito obrigado novamente. Muito obrigada, Marcelo, pela introdução. É legal que vocês fizeram a propaganda já do meu artigo sobre estabilidade política. Interessante que tu viste isso. E que maravilha, então, saber que vocês têm esse grupo aí, seria excelente, já que agora os editais do CNPq exigem, né, uma colaboração entre institutos, mais interessante ainda. Então, como o professor Marcelo comentou, né, deixa eu fazer aqui, compartilhar minha tela. Eu, ao final dessa apresentação, vou contar para vocês muito brevemente sobre um projeto de extensão chamado Fronteiras da Ciência, que eu trabalho com ele há bastante tempo, a divulgação científica. Aqui é o logo do Meninas na Ciência, que é um projeto que é para atrair mulheres para essas áreas, né, de STEM. Eu vou comentar sobre uma ação no final. E aqui um agradecimento, né, ao Instituto de Física da URGS, que é a minha casa, e ao CNPq, né, que apesar de todo esse desfalque, ainda é o que nos mantém, né, no Brasil fazendo pesquisa. Eu sou bolsista do CNPq, tenho alunos bolsistas do CNPq, inclusive da CAPES também, que eu esqueci de colocar. Então, apesar de todo esse desfalque, eles são essenciais, né, para que a gente continue fazendo pesquisa. Então, eu vou comentar um pouco sobre o meu trabalho com relação à molhabilidade. E aí eu decidi fazer uma apresentação onde eu tenho uma introdução um pouquinho mais longa para falar sobre as aplicações, explicar o que a gente sabe sobre essa fenomenologia, né, e o que tem de aberto. E as questões que eu vou comentar hoje são, então, sobre o perfil de energia livre do sistema, como é que nós medimos estresse de ângulo de contato e se é possível prever os ângulos de contato, que eu vou explicar o que é em um minuto. Eu vou focar o meu trabalho num artigo que a gente publicou muito recentemente com a minha aluna de doutorado, e em breve eu vou apresentar quem ela é. Bom, então, o que é molhabilidade, né? De maneira muito geral, aqui eu trouxe uma imagem que vocês estão vendo uma gota depositada numa superfície, e a gente observa que tem diversos tipos, né, diversas características, digamos assim, diversos estados finais de molhabilidade dessa gota, desde um estado que a gente chama hidrofílico, onde a gota penetra a superfície, até um estado onde a gente chama de hidrofóbico, né, onde a gota está mais parecida com uma bolinha
na superfície. Como é que nós caracterizamos esses estados? Tem uma variável, um observável muito comum, que é o θc, que é o ângulo de contato aparente, definido aqui nessa imagem, então, como vocês podem ver, né, que é o ângulo que a gota faz com a superfície. E esse é uma maneira, digamos, bem macroscópica, né, que os experimentais vão lá e medem, ou simulação a gente vai lá e mede. E aqui embaixo eu trouxe um exemplo do como é que a gente observa esses estados. Um deles, então, o estado hidrofílico, aqui estou mostrando um jornal, né, que a gota foi colorida para enxergar melhor, mas a gota parece, não é mais uma gota, está um filme na superfície. E no outro extremo, ela está parecendo uma esfera, né. Eu vou usar muitas vezes, ao longo dessa apresentação, vou me referir ao estado hidrofílico como o Wenzel, estado de Wenzel, denotado por W, e o estado hidrofóbico como Cassie-Baxter, denotado por CB. Isto é por razões históricas, né? São os modelos bem conhecidos da área, então eu vou falar algumas vezes em hidrofóbico, Cassie-Baxter, fazer uma certa mistura aqui, que é um abuso de notação, mas na área, digamos, é bastante comum. E meu cérebro não consegue não usar, por isso eu estou definindo de cara já. Bem, então, o que são as aplicações, né? Deixa eu só voltar aqui e comentar que, por exemplo, se vocês quisessem construir uma fralda, né, descartável, o que a gente precisaria fazer é encontrar uma superfície que absorve bem. Então, nós precisaríamos construir uma superfície que é hidrofílica, né? Então, conhecer as propriedades e controlar as propriedades de maleabilidade tem sido um esforço bem grande, né, nas últimas 3 ou 4 décadas. Então, eu vou comentar mais o que acontece do outro lado, né, com relação ao hidrofóbico, quando a superfície repele a água. E aqui eu trouxe uma imagem que eu acho que é a imagem mais conhecida dessa área, que é a imagem da flor ou folha de lótus, onde vocês estão vendo aqui uma imagem real, né, de algumas gotas colocadas na superfície. E, inclusive, se vocês olharem filmes, assim, se a gota é mexida, se a folha for mexida, essa gota se move na superfície como se fosse realmente uma esfera, né, sem penetrar. E aí, baseados, né, digamos assim, estimulados por esse efeito, os cientistas foram entender o que acontecia nessa flor de lótus e conseguem hoje montar superfícies que têm o mesmo tipo de comportamento. Então, a gente chama... Aqui do lado eu estou mostrando um exemplo, né, onde tem um certo metal que foi funcionalizado para ser hidrofóbico, e ali tem um pó e uma gota colocada. Acho que essa gota nem é de água, mas é de algum líquido. E o que a gente observa aqui nessa imagem é que, à medida que a gota escorre, ela vai levando a sujeira, né? Por isso que é chamada de superfície autolimpante. E aí, esse tipo de fenômeno é usado, por exemplo, para construção, para fazer vidros, né? Que a gente chama de vidros autolimpantes. E aqui eu mostrei uma imagem de uma comparação entre um vidro autolimpante, onde a água não fica, né, ela escorre, e um vidro normal, onde as gotículas de água ficam coladas. Então, esse tipo de vidro autolimpante, eles são feitos com superfícies que a gente chama superfícies superhidrofóbicas. Agora, não é só essa o tipo de aplicação, tem essa outra aplicação que eu acho muito bonitinha, né, que é a captura de água da atmosfera. Então, esse besourinho que eu coloquei na tela aqui, ele vive num deserto, onde tem pouca água, e para sobreviver, ele desenvolveu um sistema bastante interessante, onde, né, a evolução trouxe ele até aqui, e ele conseguiu desenvolver um método bem legal para conseguir capturar água de um lugar onde não tem praticamente água. Então, aqui vocês estão vendo esse besouro, ele tem a superfície dele é praticamente hidrofóbica, então ele repele a água, exceto em alguns pontos. E alguns pontos que são hidrofílicos. Então, nesses pontos, a água é absorvida pela superfície e começa a nuclear. Então, num certo ponto, ele se inclina, como tá aqui, e a água consegue escorrer até a boca, e ele consegue, então, né, beber água e, enfim, ficar hidratado. Mas por que a gente precisa, por que ele precisaria, né? Por que é mais eficiente ter regiões hidrofóbicas e não somente hidrofílicas? Porque se tudo fosse hidrofílico, a água ia tocar a superfície e, por evaporação, como ela tem contato com a superfície, ela ia evaporar e não ia dar tempo de nuclear, né? Então, é importante ter a parte hidrofóbica para que a água fique um pouquinho acima e diminua a evaporação,
e a região hidrofílica para absorver o ponto de água. E claro que essa ideia já está sendo reproduzida em laboratório, né? Então aqui eu trouxe uma foto, um exemplo de um experimento controlado, onde os cientistas produziram essa superfície que tem, onde na parte plana ela é hidrofóbica e nessas cocurutos ela é hidrofílica, e aqui está uma imagem do experimento no laboratório mostrando como é que ela funciona. Esse mecanismo já existe, né, em células onde existe um controle justamente de absorção de água, que tem esse tipo de mecanismo de uma região hidrofóbica e regiões hidrofílicas. O outro exemplo que eu queria comentar é sobre as superfícies omnifóbicas, né, que são capazes de repelir óleo, água e líquidos de diversas tensões superficiais, como a gente fala. O desafio tecnológico de produzir uma superfície que repele óleo é maior que a água, porque o óleo ele gosta mais de ficar na superfície, né? Tem uma tensão superficial menor, então é menos custoso para ele fazer uma interface com a superfície. Então tem alguns truques a mais, mas a gente não, né? É possível fazer superfícies que repelem o óleo. Então, aqui eu trouxe uma imagem de um artigo, né, mostrando diversos líquidos aqui sendo repelidos, e aqui uma aplicação, né, que isso aqui já existe. Então, por exemplo, para capa de celular ou para óculos, né, onde a gente não gostaria, por exemplo, de botar o dedo na lente, o ideal seria que aquela sujeira do óleo da mão não ficasse parada, mas fosse possível que ela escorresse, né? Então, nesse tipo de aplicação já tem superfícies que conseguem repelir o óleo. Elas são menos eficientes que com a água, mas já se sabe como fazer. E a quarta aplicação que eu quero comentar com vocês é a separação de água e óleo, né? Então, para separar água e óleo existem diversos métodos. Por exemplo, a gente pode usar, por exemplo, eletricidade, né? Pode usar outros mecanismos, pode usar a gravidade, tentar separar de maneira bem ineficiente, mas tem também a possibilidade de usar molebilidade. Então, aqui eu trouxe uma imagem de um artigo de revisão experimental, onde, por exemplo, para remover o óleo, seria possível, né, construir uma superfície que seja super hidrofóbica, então a água não passa numa certa peneira, numa certa superfície, mas ela seja oleofílica, então o óleo é absorvido e a água não. A outra opção seria o contrário, né, seria remover a água, ou seja, criar uma superfície que fosse oleofílica, né, ou seja, oleofóbica, que repelisse o óleo, mas que puxasse a água. Recentemente, com uma pós-doc, a Cristina Ravazoni, a gente trabalhou num artigo que foi publicado esse ano, onde nós estudamos os aspectos teóricos de modelo, né? Quer dizer, qual seria uma esponja ou uma peneira ideal, né? Seria aquela que absorve completamente o óleo e deixa a água na parte de cima. A gente descobriu que é relativamente fácil de manter a água em cima, mas a absorção do óleo completa já é bem mais complicada. Então, do ponto de vista teórico, a gente entendeu um pouquinho por que é mais difícil, né, usar essa separação, e que, na verdade, a gente conclui que é praticamente impossível separar completamente somente com esses métodos de maleabilidade. Bem, mas, dadas essas aplicações, né, como é que a gente entende esses comportamentos? E a primeira coisa que é essencial nessa área é a questão da química, né? Por exemplo, aqui eu trouxe um objeto, né, um experimento imaginário que foi feito por Young, há muitos anos atrás, há mais de um século atrás. Ele imaginou um sólido perfeito, sem nenhuma rugosidade, e ele imaginou, então, uma gota colocada nesse sólido, e então ele diz assim, bom, existe um custo energético em criar uma interface entre esse líquido e o gás, existe um custo energético entre essa interface de água, de um líquido qualquer, e o sólido. Que custo é esse? Quanto é que custa isso? E aí, usando equilíbrio de forças, ele conclui que existe um ângulo para o qual essa gota vai estar em equilíbrio, e esse ângulo é chamado ângulo de Young. E esse ângulo vai depender somente das tensões superficiais entre sólido gás, sólido líquido, sólido e líquido gás. Ou seja, vai ser realmente o custo, tensão superficial, na verdade, é o custo energético de criar essas fases, né? A gente pode pensar numa bolha de sabão, onde, quando a gente brinca de bolha de sabão, né? Não sei se vocês certamente já fizeram um dia, mas quando a gente brinca de bolha de sabão,
nós não precisamos fazer nenhum esforço para que a bolha fique bem esférica, né? E isso é porque a esfera é a área que minimiza o contato entre o sabão e o ar, né? Então, isso minimiza a tensão superficial. Bom, então, o que Yang mostra é que o ângulo de contato é definido univocamente se eu souber a natureza química das diferentes fases. Se eu conhecer o sólido, se eu conhecer o líquido, se eu souber quem é o gás, eu posso, teoricamente, descobrir quanto equivale esse cosseno, né, o θy. No entanto, então, o que a gente chama normalmente é quando nesse sólido bem plano, nesse sólido ideal, quando esse θy é menor que zero, a gente chama de hidrofílico, ou estado molhado, e quando ele é maior que 90 graus, eu estou no estado hidrofóbico ou seco. Mas a gente também sabe, observando a natureza e agora por experimentos, que existe outros efeitos que jogam um papel importante nessa área e que a química não é capaz de responder a todos a fazer com que a gente entenda todos os fenômenos envolvidos. Uma das questões importantes, né, das propriedades importantes, é a rugosidade da superfície. Então aqui eu trouxe de novo aquela flor de lótus, e eu faço um zoom aqui, vocês veem que tem um monte de rugosidade, e se eu faço um zoom ainda nesse cocuruto ali, eu observo que tem ainda rugosidades, né? Então, a gente fala que a flor de lótus tem rugosidade em multiescalas. A mesma coisa acontece para a pétala de rosa. A gente observa que ela é hidrofóbica, super hidrofóbica, inclusive, e ela tem essas pétalas, quando eu faço um zoom numa folha de rosa, também tem essas multiescalas aí de ranhuras, né? E por fim, eu trouxe um exemplo de um animal aquático aqui que caminha na água, e quando a gente faz um zoom na patinha dele, o que a gente observa é que também ele tem várias ranhuras, né? Então, ele consegue, em vez de afundar ali na água, ele consegue caminhar tranquilamente na água. Claro que ele é um bichinho bem levinho, né? Então, a gente observa que, além da química, tem essa questão da rugosidade. E aí, o que se sabe é que a molhabilidade ela pode ser ajustada, a gente diz assim, né? Ajustada pela rugosidade. Então, se o sólido perfeito ele já tinha um ângulo de contato menor que 90, na hora que eu coloco rugosidade, o ângulo de contato aparente, notem a diferença aqui, né? Eu não estou mais usando o θy, agora estou no θc, que é quanto que nós medimos. Eu boto uma gota na superfície, eu vou lá e meço esse ângulo aqui, o ângulo aparente, que a gente chama. Então, se o ângulo de Young era menor que 90, na hora que eu coloco a rugosidade, esse ângulo aparente ele vai diminuir. Ao contrário, se o sólido perfeito ele já era hidrofóbico, digamos assim, quando eu acrescento rugosidade, o ângulo aparente tende a aumentar, né? Isso falando de maneira bem genérica. Mas isso não é tudo, né? Então, existem alguns fenômenos também interessantes, como, por exemplo, a esterese no ângulo de contato. Aqui eu trouxe um exemplo de como essa esterese pode ser medida. Quando a gente coloca uma gota na superfície e começa a inclinar essa gota, o que a gente pode observar é que o líquido vai se deformar. Então, nós poderíamos medir, em princípio, um ângulo de contato que a gente chama de avanço e de recuo, e a diferença entre eles é chamada de esterese do ângulo de contato. Tá? Então, notem que se eu tiver, no caso de uma gota bem esférica, que vai começar a cair, né, a se arrastar ao longo desse plano, se ocorre baixa esterese, ou seja, se os ângulos de avanço e de recuo são muito parecidos, a gente vai ter um estado que ele não vai ser muito colado. Então, isso é associado geralmente com superhidrofobicidade, ou seja, é uma superfície que é hidrofóbica e, além de tudo, ela tem esse baixo ângulo de esterese, né? Ao contrário, se eu tenho uma superfície que faz com que a gota fique muito colada, ela vai acabar se deformando e, portanto, essa esterese no ângulo de contato é associada a um estado que não é muito hidrofóbico. Então, a esterese também interessa quando a gente fala sobre aplicação, porque se buscam superfícies que não tenham muita esterese, caso a gente queira trabalhar com superfícies superhidrofóbicas. E, por fim, eu quero comentar mais um fenômeno que na verdade, eu vou trabalhar ao longo da minha apresentação, que é a metaestabilidade, né, que é inerente a esses estados de molhabilidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um experimento feito, enfim, que está nesse artigo aqui, um artigo muito conhecido dessa área, onde se a gota colocada muito
cuidadosamente numa certa superfície, ela vai estar lá no estado hidrofóbico, né, com a gota tá para fora, e com um certo ângulo de contato que eu chamei θ1. No entanto, se eu jogo a gota, se eu libero a gota com 1 centímetro acima da superfície, eu noto que ela fica num outro estado, né? Então, o que a gente está observando aqui é a mesma superfície, mesma química, mesma rugosidade, mesmo líquido. Então, a química da superfície não interessa, a rugosidade da superfície é a mesma, e mesmo assim, eu posso ter diferentes estados finais, né, de molebilidade, dependendo de como é o estado inicial. Então, com tudo isso, o que a gente consegue? Eu queria fazer um fechamento dessas 3 características, né, a metaestabilidade, a esterese, e acrescentar aqui do lado a energia livre, que é uma maneira como os físicos muitas vezes pensam num problema, né, que eu trouxe aqui um estado, um perfil de energia livre, um esquema de energia livre, onde eu tenho aqui 2 mínimos locais, né, e estou associando ao meu desenho aqui, então, esse estado hidrofóbico aqui, eu estou associando com esse mínimo local, o estado hidrofílico eu estou associando ao segundo mínimo ali, que nesse caso é o estado hidrofílico, e a maneira como a gente pode pensar nesse problema de metaestabilidade é levar o problema para esse espaço aí de energia livre, né, e pensar nesses mínimos locais, que são mínimos que a gente sabe que o sistema tem que passar uma certa barreira de energia para conseguir acessar. E, deste ponto de vista aqui, essa esterese do ângulo de contato, ela seria a diferença entre esses dois ângulos aqui, né? Então, eu estou pensando na esterese do ângulo de contato do ponto de vista, vamos colocar entre aspas aqui, termodinâmico, no sentido em que é uma diferença entre os estados de energia mínima, né, deste estado da minha paisagem de energia mínima. Pessoal, eu não consigo ver vocês, eu não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não tem problema, vocês me param daí, tá? Tudo bem. Tá bom. Tudo bem. Bom, então, depois dessa longa introdução aqui, eu quero agora levantar a questão de como é que eu faço o cálculo de energia livre do sistema, como é que é o perfil de energia livre desse sistema em particular, né, das superfícies, de uma superfície hidrofóbica ou hidrofílica, mas como é que eu consigo medir isso aqui? Isso é o que eu vou apresentar daqui para diante, que é um trabalho que a gente acabou de publicar, foi aceito para publicação nessa revista, na Advanced Materials Interface, e é um trabalho da Marion Silvestrini, que está acabando agora a tese comigo. Bem, então, e aqui eu vou gastar um tempo falando sobre algumas partes um pouquinho técnicas, né, como é uma audiência de físicos, talvez eu pensei que pudesse ser interessante, porque eu acho que eu não vou estar falando grego com vocês, pelo menos não com a maioria de que já tentou fazer esse tipo de medida. Mas medir energia livre, o perfil de energia livre, é um desafio numérico. Teórico também, né? Mas ele também é um desafio numérico. Então aqui, por que é um desafio numérico, né? Porque imagine que eu faça um Monte Carlo, fazer uma simulação de Monte Carlo. Aí, de novo, eu retomei aqui meu esqueminha de energia livre, em função dessa variável coletiva, que daqui a 1 minuto eu vou definir ela no meu problema. E o que vai acontecer? Eu faço estabeleço uma equação, um modelo lá de Monte Carlo, e o que vai acontecer é que o sistema ele vai conseguir acessar os estados de energia mínima. Eu consigo, claro, ter técnicas que fazem o sistema passar a barreira de energia e buscar um outro mínimo, mas essencialmente ele vai conseguir acessar esses estados, né? Eu vou, dependendo eu posso começar próximo do estado de energia mínima, se eu souber qual ele é, ou longe, e o sistema deve chegar ao estado mais próximo de energia mínima. Acontece que se eu quero construir todo o perfil de energia livre, eu não posso, então, fazer uma simulação, botar entre aspas, normal. Eu preciso fazer com que o sistema percorra diferentes as configurações, né? Ele precisa fazer com que ele passe pelas diferentes configurações para que eu consiga estudar essas configurações. E aqui tem algumas técnicas para fazer isso, né? Eu vou apresentar a que nós usamos, mas assim, não é a única, né? Tem mais de uma para fazer isso. Antes de apresentar minha técnica, eu quero discutir com vocês qual é a variável coletiva do meu problema, né? Que nem sempre é trivial, e esse é um outro desafio. Existem problemas que não têm uma variável coletiva muito clara. No nosso caso, essa variável coletiva, a conveniente, se vocês pensarem um pouco, eu estou aqui falando sobre estado de hidrofóbico, hidrofílico, então eu trouxe de novo uma imagem, né? Aqui eu trouxe uma imagem de uma gota depositada numa superfície de pilares, e vocês estão vendo aqui que ela não está entrando nos pilares, né? Então,
a diferença entre esse estado e esse estado hidrofílico aqui, além do ângulo de contato, é que um deles tem água penetrando os pilares e o outro não tem, né? Então, para nós, essa variável coletiva de interesse vai ser o que a gente chama de fração F, uma fração de água entre os pilares. Fração porque eu poderia chamar de quantidade de água, mas eu vou normalizar pelo volume da gota, então é uma fração de água entre os pilares. Aqui a gente nota que nesse estado hidrofóbico aqui, ela praticamente não tem água aqui embaixo, e aqui nesse caso deste exemplo, F vai ser maior que zero. Então, no nosso problema, aqui no meu problema, eu vou construir um perfil de energia livre em função de quanta água vai ter penetrando os pilares da superfície. Bem, o que eu vou usar como modelo, né? Aqui também é um outro problema, às vezes, para definir que modelo usar, porque nem sempre os modelos permitem estudar um perfil de energia livre, né? Principalmente se eles forem modelos muito específicos, que exigem muito cálculo numérico. Esse modelo aqui é o modelo de hipótese de 3 estados, que é um modelo que nós estudamos já há um certo tempo. Ele foi, eu estou citando aqui em 2 dimensões, ele foi estudado por um grupo aqui de Santa Maria. Quer dizer, é um modelo que foi muito estudado, o modelo de hipótese de 3 dimensões, de 3 estados, desculpa. Mas o modelo de hipótese usado para molhabilidade, ele foi introduzido por esse grupo de Santa Maria, e depois nós trabalhamos com eles em 3 dimensões, né, pensando numa gota em 3 dimensões, um pouco depois, né, então citei aqui 2 trabalhos com o pessoal aqui da URGS. O que é esse modelo, né? Então aqui eu trouxe uma imagem, que é um corte transversal da gota, a gente pica a gota, né, faz delas aqui quadradinhos, e atribui a cada um desses pixels, a gente atribui um estado. Então aqui, digamos que a água tem estado 1, o ar tem estado 0, e o sólido, aqui que nesse caso eu fiz um sólido de pilares, tem estado 2. Então, eu abro esse hamiltoniano, construo um hamiltoniano que vai calcular qual é a energia de interface. Que diabo é isso, né? Então aqui eu tenho uma energia, daqui a pouco eu vou comentar sobre ela, 1 menos uma delta de Kronecker, que está me dizendo assim, se o spin I é igual ao spin J, essa delta aqui vale 1, portanto 1 menos 1 vale 0. Então, se eu pego, por exemplo, um spin aqui no meio da minha gota, o spin vale 1, o seu vizinho vale 1 também, esse delta de Kronecker vai valer 1, portanto, ele não vai acrescentar energia ao sistema. Então, esse hamiltoniano, ele só vai ter energia diferente de 0 na interface. Ou seja, quando eu tenho aqui um estado 1, por exemplo, com o 0, aqui eu vou ter uma soma no meu hamiltoniano, bem como eu vou ter entre 0 e 2, como 1 e 2. Tá? Então, o que esse hamiltoniano faz é, na verdade, calcular a energia de interface desta gota. Essa energia de interface, ela vai ser igual, né, para cada 2 pixels vai ser igual a tensão superficial vezes a área que eles estão compartilhando. E aí, a cada passo, o que nós fazemos é flipar, né, fazer um swap, na verdade, uma troca. Por exemplo, pega esse de 0, 1 vira 0, 0 vira 1, recalcula a energia do sistema e aceita, caso a energia diminua, a gente aceita esse movimento. Se a energia aumentar, eu aceito com probabilidade T. Isso se chama algoritmo de Metropolis-Hastings. Quem quiser discutir depois, a gente pode conversar. É uma coisa, para quem faz Monte Carlo, eu acho que é uma coisa bem padrão, mas para quem não faz, pode ser um mundo novo. Então, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho. Bem, o que nós descobrimos, né, neste caso? Nós descobrimos o seguinte, então aqui é uma publicação já mais ou menos antiga, o que a gente se deu conta? Que esse hamiltoniano, com esse experimento numérico, ele tinha uma dependência em condições iniciais. Então, começando com uma gota, como eu estou mostrando aqui em cima, aqui na parte de cima, né, com essa gota que mal toca a superfície, o estado final dela seria esse estado também hidrofóbico, que vocês estão vendo aqui embaixo. Agora, se eu começo nesse estado aqui, onde a gota é um semicírculo, né, semisfera, desculpa, ou seja, tem um monte de água dentro dos pilares, o estado final vai ser um estado também hidrofílico nesse caso, tem água aqui embaixo, com um certo ângulo de contato. Mas o fato é que existe uma dependência em condições iniciais. Agora, se eu penso neste resultado aqui, esse resultado foi feito há um tempo atrás, a gente não pensava ainda em energia livre naquele momento, mas se eu quiser
interpretar esse resultado em termos desse meu, né, paisagem de energia livre, o que eu me dou conta é que o que a gente estava observando naquele momento é que se eu começo aqui num estado de energia, num estado de maleabilidade desse tipo aqui que eu estou desenhando do lado, o que acontece é que o sistema cai para o primeiro mínimo de energia que ele encontra, e se eu começo com esse outro estado aqui que está mais à direita, ele cai para o primeiro estado de energia mínima que ele encontra. Ou seja, existe uma dependência de condições iniciais e o sistema vai procurar a energia mínima que, né, ele tá mais próximo dele. Bem, mas, como eu comentei anteriormente, não é o que a gente quer poder percorrer cada um dos estados para conseguir desenhar esse perfil, e para isso a gente usa a técnica que a gente chama de Monte Carlo restrito, tá? Então aqui eu tenho de novo o hamiltoniano lá, esse aqui era o inicial, que eu apresentei para vocês agora há pouco, e agora eu adiciono um termo, que eu estou chamando um termo de forçante aqui, que é um termo que está me dizendo, tem um certo K, né, que vai regular esse termo, F, a fração, menos uma fração target, ou seja, eu vou dizer para o sistema que eu quero que ele esteja num certo valor de fração de água target. Então, eu estou desenhando aqui, no meu esquema aqui de energia livre, eu estou desenhando esse lugar aqui, estou propondo que eu vou definir esse F target aqui, essa fração típica aqui, que eu quero que o sistema fique, né? Então, eu posso, portanto, variar esse F target ao longo dessa linha aqui, e para cada uma delas ir calculando lá, fazendo a minha simulação. Bom, como é que a partir daí eu posso definir uma energia livre, né? E aqui, o que a gente faz aqui é usar o que nós chamamos de integração termodinâmica. E aí eu cito aqui um livro que eu acho muito legal, o livro do Frank and Smith, que eles explicam muito bem essa integração termodinâmica, e eu acho que vale a pena, porque é bem curtinho, quem tiver interesse, eu deixo aqui a sugestão. E o que eles explicam é que a energia livre, né, assim como vários potenciais químicos, ela não depende da coordenada do espaço de fase, não diretamente, né? Então, para eu conseguir obter energia livre de uma simulação, ou mesmo no experimento, eu não posso ir lá e fazer média em posição e velocidade, eu não vou conseguir calcular a energia livre. Então, uma das maneiras possíveis de fazer isso é justamente obter por meio de integração de variável termodinâmica, que dá o nome ao método. E aqui eu dou um exemplo, né? Então, a derivada da energia livre com relação ao volume, a temperaturas e número de partículas constante vai ser igual a menos a pressão. Portanto, eu posso, ao integrar essa pressão em relação ao volume, eu posso obter a variação, né, o ΔF. Então, essa é a ideia do método, né? Eu vou usar aqui uma linha mais para explicar. Então, aqui, se vocês pensam, eu tenho uma função de partição, né, que vai ser a soma lá de todos os... Poderia ter uma integral ou uma somatória de todas as energias, os estados possíveis do meu sistema, né, isso aqui, então, sendo um peso de Boltzmann, o H é o hamiltoniano do sistema. A energia livre, ela vai ser escrita como 1 sobre beta, no caso, no ensemble canônico, Ln de Q. E aí, se esse hamiltoniano aqui depende de um certo lambda, é possível mostrar com 3 ou 4 linhas de cálculos que a derivada dessa função, dessa energia livre com relação ao lambda, é igual à derivada do hamiltoniano com relação ao lambda, e aqui uma média de ensemble. E com isso eu posso obter energia livre, então, integrando, né, essa derivada aqui, essa média de ensemble, com relação ao próprio parâmetro aqui do hamiltoniano. Bom, como é que a gente aplicou isso no nosso sistema? O nosso sistema é um sistema que tem uma parte do hamiltoniano que não depende desse certo valor aí, certo lambda, mas eu tenho um certo kappa ali, que é o meu forçante, né? Então eu posso aplicar a mesma ideia que eu tentei esquematizar aqui e somar, né? Fazer não é uma integral, porque aqui eu estou no numérico, eu tenho que fazer uma coisa, tenho que quantificar, né? Então, quantizar aqui. Então, aqui eu faço um somatório entre as frações, né? A cada parte assim, das minhas frações versus vezes um ΔF, que equivaleria aqui no infinitésimo um D lambda. Aqui eu devo dizer que o nosso problema é um pouquinho mais complexo, porque o nosso F não é uma variável, não é um escalar, a gente teve que abrir um pouquinho mais complexo que isso,
mas eu não queria entrar em detalhes, já acho que está bem técnico, então, se você quiser saber maiores detalhes, daí teria que ser um pouquinho mais, ou vai no artigo, ou a gente conversa depois, mas o esquema do que nós fizemos, digamos, o desenho, a linha física, é essa integração termodinâmica que eu tentei explicar nessa transparência. Bem, depois de toda essa parte teórica numérica, quais são os nossos resultados, né? Então, aqui eu trago um perfil de energia livre de uma superfície, que é uma superfície de pilares, onde nós depositamos uma certa gota com volume fixo. Essa superfície aqui é uma superfície fixa, com certa espessura, H igual a 10 e A igual a 5, podem pensar em micrômetros, se quiserem, que são valores típicos, né, dos experimentais. O que a gente observou? Então, aqui, ó, eu tenho, no eixo Y, aqui eu tenho o valor de ΔF em unidades de energia aqui, que são numéricas, tá? Mas que nesse caso não nos interessam muito, em função de quanto que eu estou preenchendo da fração de água entre os pilares. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem, aqui o mínimo global da energia corresponde a esse estado que eu estou mostrando aqui, onde a gota, ela está num estado que a gente chama de Cassie-Baxter, né? Não tem água embaixo, então é um estado hidrofílico. Depois, à medida em que nós forçamos o sistema a que a água penetrar esses pilares, a gente observa que tem um ponto de máximo aqui, que é um ponto que eu estou mostrando para vocês aqui, que é onde a água começa a encostar a borda ali da superfície. E nesse caso, essa superfície aqui, depois, à medida que eu forço a água a penetrar a superfície, essa energia livre só aumenta. Tá? Então, o único mínimo que tem neste caso aqui é o mínimo correspondente ao que eu estou chamando aqui de Cassie-Baxter state. Existem alguns mínimos aqui que pareciam mínimos físicos, mas quando a gente testou, né, esse aqui é um caso, né, que eu estou mostrando aqui na tela, então eu estou mostrando esse mínimo local corresponde a esse estado aqui que eu estou mostrando, e nós fizemos uma simulação, então, sem o forçante, né, e o que acontece é que essa gota ela vai cair para o estado global de energia mínima, né, então, essas barreiras aqui, elas não são suficientes para reter o sistema. Então, o único mínimo físico aqui é realmente esse aqui, que é o mínimo correspondente a um estado hidrofóbico, ou de Cassie-Baxter, e, portanto, nesse caso aqui, não tem metastabilidade nessa superfície aqui. Mas nós também variamos o A, né, nós fizemos para um A igual a 8, então, abrindo um pouquinho mais a distância entre os pilares, né, então, para uma superfície que tem um A8 e que tem A11, vamos concentrar aqui na A11, que é a que tem maior espaço entre os pilares. O que a gente observa aqui é que, além do ponto de mínimo, que corresponde também a um estado hidrofóbico, existem vários outros mínimos locais do sistema. Tá? Então, o que a gente observa aqui, que ao contrário da superfície 1 aqui, que eu estava comentando antes, agora nós temos vários mínimos locais, e eu quero discutir um pouquinho quem eles são, né, que se eu olho quem é o mínimo 3 aqui, é o mínimo que está tocando, que está preenchendo 3 pilares, depois esse mínimo, o 5, está preenchendo 4 colunas, né, que isso aqui é em 3 dimensões, isso aqui é só um snapshot, um corte transversal do sistema, esse mínimo 7 aqui está preenchendo 5, então a gente observou que cada mínimo local correspondia ao preenchimento de mais um grupo de pilares na superfície, né? E que os máximos aqui correspondiam a estados onde os mínimos, se vocês observarem aqui, onde os pilares não estão completamente preenchidos, né? Então, a gente descobriu que esse sistema aqui, a superfície vai ter vários mínimos possíveis locais de energia livre que correspondem ao preenchimento sucessivo de água nesses pilares. A outra coisa interessante é que a gente tá descobrindo aqui é que, então, há superfícies que só vai ter um estado, que é o estado hidrofóbico, né? Então, esse tipo aqui, essa curva, né, que corresponde a uma distância entre pilares pequenininha, ela vai ter um único estado, que é o estado hidrofóbico, e esse estado hidrofóbico é sempre único, tá? Nunca vai ter mais de um, então, qualquer modelo que previsse um estado pode estar correto. No entanto, para superfícies onde a gente tem múltiplos estados, esses múltiplos estados sempre estão associados aos estados hidrofílicos.
né? Então, a gente vê aqui que todos os demais estados, nessa superfície azul, por exemplo, corresponde ao estado onde a gota está penetrando a superfície. E neste caso, como a gente tem múltiplos mínimos, então aqui a gente espera, na verdade, que a gota tenha que a superfície tenha metastabilidade, ou seja, a gente testou de começar o sistema, uma simulação, por exemplo, nesse ponto aqui, próximo ao mínimo 7, e o estado do sistema final ia ser esse mínimo 7. Começando aqui perto do mínimo 5, a simulação chegava, né, nesse mínimo 5. Então, o fato de existir múltiplos mínimos, né, que são hidrofílicos, também significa dizer que essa gota apresenta, né, uma certa dependência em condições iniciais, que nos leva à esterese. Tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo aqui dessa curva que tem diversos mínimos locais, e nós também colocamos juntos aqui qual é o ângulo de contato, aqui em vermelho, né? E a esterese aqui é definida como sendo qual é a diferença do valor do ângulo de contato do primeiro mínimo no estado hidrofílico, ou seja, eu estou descartando o estado de superhidrofóbico aqui, né? Estou pegando o primeiro mínimo que está onde a gota penetra e o último. E eu pego esses últimos, o primeiro mínimo local e o último mínimo local, vejo qual é o valor do ângulo de contato nesses pontos, e aí eu defino essa esterese. Deixa eu mostrar para vocês aqui no plano real, né, o que é isso. Então, o ponto A corresponde a esse estado aqui, que eu estou desenhando aqui embaixo, com um ângulo de contato que é igual a 136, o B corresponde a um ângulo de contato 100, a diferença entre eles é 36. Então, a gente consegue medir que dependendo, nesse caso, para essa superfície da distância entre pilares, nós temos uma superfície que não tem esterese, até uma que tem uma esterese bem grande, né, porque isso é considerado uma esterese bem grande de ângulo de contato. 36 graus é bastante esterese. Então, a gente descobre que dá para medir essa esterese usando esse método, e vai ser uma esterese que vai crescendo dependendo da superfície. Em particular, quando aumenta a rugosidade dela. Por fim, eu quero comentar que a gente pode comparar o que a gente obteve nessa simulação com as teorias vigentes, né? E o que a gente fez aqui eu trouxe essa imagem de novo só para explicar o que são esses pontos que vocês estão vendo na tela aqui. Então, aqui eu tenho a distância entre o pilar, então eu tenho 5, 8 e o 11, que foram as superfícies que nós analisamos, né, mantendo a altura e a largura dos pilares constantes. E eu estou mostrando na tela para vocês aqui, esse ponto aqui corresponde ao único ponto que é um mínimo físico, né, da superfície 1, que ele é um mínimo que está hidrofóbico, né. Depois, na superfície 2 aqui, que tem A igual a 8, eu tenho um mínimo correspondente ao hidrofóbico, que está em quadradinho, e depois vários mínimos aqui correspondentes ao estado hidrofílico. E o que está em aberto aqui é o estado de menor energia. A mesma coisa a gente fez para o ponto 11, que corresponde à linha azul aqui, e o quadradinho corresponde ao estado hidrofóbico, e os demais aos hidrofílicos. Esse aqui, então, é o mínimo local, mínimo global. E essas linhas aqui que eu estou desenhando são linhas correspondentes ao modelo de Cassie-Baxter, que é essa linha aqui, tracejada, ponto tracejado, e essa linha pontilhada corresponde ao modelo de Wenzel, que são modelos que vocês podem notar que eu coloquei a referência, eles têm quase um século de vida, né? Porque são modelos muito elementares, digamos assim, eles estão até hoje aí porque eles conseguem explicar a termodinâmica, tem algum guia, mas eles realmente não conseguem explicar tudo, né? Essas curvas estão mostrando isso aqui. O que esses modelos fazem? Eu trouxe só uma imagem para tentar passar o modelo, mas basicamente o modelo, ele conta qual é a energia total de criação de interface no sistema, um pouco que faz o nosso modelinho ali, mas no caso deles é um pouco que faz o nosso modelo de simulação, mas no caso deles, eles também levam em conta uma gota infinita. E o que eles fazem é, dado que tem essa energia de criação de interface, eles minimizam e encontram o mínimo global. Tá? E o que a gente está mostrando é que o mínimo global ele até pode ser relativamente útil no caso dos estados hidrofóbicos, né, que só tem um mesmo, mas que no caso dos hidrofílicos, né, são múltiplos. Então, qualquer teoria que tentar encontrar um único mínimo vai ser uma teoria falha. Tá? Então, isso que a gente consegue dizer com os nossos resultados. E eu vou concluir para poder discutir com vocês, mas, então, o que a gente descobriu, né, que o perfil de energia livre do sistema
é dado por um perfil bastante rugoso. Então, se eu começo... Então, aqui eu fiz 2 esqueminhas, né? Então, tem, em alguns casos, para alguma superfície, eu tenho um único mínimo global, e nesse caso ele corresponde ao estado hidrofóbico. Quando eu tenho múltiplos mínimos, eu tenho um hidrofóbico e os demais são hidrofílicos, né? Isso leva, então, a uma dependência em condições iniciais. Aqui eu fiz um esquema, né? Dependendo de como eu começo, no caso de ter um único estado, ele vai todo para o estado hidrofóbico, mas em algumas superfícies, como é o caso da 3 e a 2, né, com maiores espaçamentos, ele vai para estados diferentes, né? Então, o fato de existir múltiplos mínimos acarreta essa dependência em condições iniciais. E, de novo, né, o estado hidrofóbico, ele é único, o estado hidrofílico, ele é múltiplo. E aí tem essa questão de que eu consigo medir a estresse no ângulo de contato através desse método, e que esses modelos que tentam entender um único estado, né, que buscam um único estado para os estados hidrofílicos, eles certamente vão falhar porque eles são múltiplos. Então, isso é uma das conclusões, né, com relação à parte teórica. O que vai ser preciso fazer, a gente não tem certeza, mas a gente sabe que não é possível. Qualquer modelo que quiser procurar um não vai ser um modelo bom. Bom, e por fim eu quero fazer, então, propaganda de alguns projetos, né, nos próximos 3, 4 minutos. Um deles eu queria chamar a atenção de vocês para um journal, que chama-se Papers in Physics. É um journal argentino, do qual eu faço parte, eu sou uma das editoras-chefe desse jornal, que é um open access, né? Então, é um journal da América Latina que cobra uma taxa para publicar, como todos os open, mas é uma taxa pagável, né? Não custa $1.000 nem 3.500 como cobra a APS, mas ele custa $200 para publicar, e é realmente o custo mínimo de pagar revisor de inglês e outros detalhes. Então, eu sou uma das editoras-chefes e coloquei aqui na tela alguns brasileiros que integram, né, o Advisory Board, a Márcia Barbosa, o Edgar Zanotto, também algumas pessoas brasileiras, né, que compõem o nosso time de editorial. E eu trago para vocês para dizer, né, caso vocês queiram publicar um artigo numa revista Open Access que não é predatória, considerem o Papers in Physics. Outra coisa que eu queria comentar, então, é a propaganda desse projeto chamado Fronteiras na Ciência, que tem desde 2010, né? Esses são os meus colegas, o Jefferson, o Jorge, o Marco de Arte, o Jorge Kilper, o Jefferson Aranzon. Nós produzimos esse podcast, estamos na 12ª temporada. Quem escuta podcast, então, só baixá-lo gratuitamente em todos os agregadores de podcast, né? É um programa semanal, onde a gente entrevista algum especialista, e ele é retransmitido pelas rádios Amparo, de São Paulo, e uma rádio de Cabo Verde e uma rádio de Moçambique, né, que são países de língua portuguesa. Então, um convite a vocês, quem gosta de divulgação científica e gosta de podcast, convido vocês a conhecer esse projeto. E mais 2 coisas que eu queria falar é que, entre os projetos de atração de mulheres na ciência, eu criei, junto com a Márcia Barbosa, que está na imagem aqui, algumas pessoas devem conhecê-la, um teatro chamado A Ciência Como Ela É, cujo objetivo é contar a vida da Carlota. Carlota, nesse caso, sou eu ali de peruca, que é uma mulher que começa a peça, né? Ela é uma criança que conversa com a mãe dela, como vocês podem ver a Márcia nessa cena, e a peça se passa ao longo da vida da Carlota. A gente vai contando alguns obstáculos, ela desde a vida de criança até a vida adulta, ela se torna uma física, né? E ela vai passando por colega de sala, pelo orientador, enfim, e a gente vai conversando sobre os obstáculos de mulheres na ciência. E esse projeto a gente fazia ao vivo, né, em bares em Porto Alegre, enfim, a gente fez em algumas conferências, mas, claro que agora não é possível, mas ele está gravado em estúdio, e quem quiser assistir, então eu deixo aqui um link, né? Quem não conseguir anotar, depois me peçam, eu coloco o link, envio o link. Chama-se A Ciência Como Ela É, e mais recentemente a gente conseguiu que aqui na URGS que fosse traduzido em Libras, né? Então essa moça que está aqui, ela é uma artista melhor que eu e a Márcia, ela é ótima, ela faz a parte de tradução em Libras, e eu adoro essa foto porque ela faz uma cara ótima imitando traduzindo eu e a Márcia para Libras. E esse projeto, ele deu origem ao que a gente chama de uma podfiction, ou uma audionovela, que se chama A Ciência Como Ela É,
A Saga de Carlota. Só que nesse projeto, a Carlota é a Mel Lisboa, então eu perdi a minha vaga para a Carlota, a pessoa que a gente contratou para ser o produtor musical. Ele disse, olha, tu e a Márcia, o conteúdo tá bom, mas vão ter que botar atores de verdade. E esse projeto foi financiado pelo Instituto Serra Pilheira, e nós transformamos a ideia do teatro numa audionovela, né, que é contada em 10 episódios, então está lá distribuída, já está disponível os 10 episódios no Spotify, qualquer plataforma de podcast. E o elenco conta com Mel Lisboa, Ilana Kaplan, Fafi Siqueira, são 13 pessoas, né, Nani People. E a gente também tomou um cuidado a gente fez uma página, né, que é www.urgs.br, a Saga de Carlota, onde a gente coloca todas as referências usadas para embasar a discussão científica desse projeto, né? Então, tudo que a gente fala ali, a gente colocou a ideia de 2 narradores, que é a Ilana Kaplan e o Rubens Caribé, então eles conversam, né, sobre o que está acontecendo na história e vão contando alguns dados, né? E está tudo referenciado nessa página. Então, convido vocês também a conhecer esse projeto. De novo, para quem gosta de podcast, é só ir lá e clicar. Para quem não gosta, um convite para vocês começarem a conhecer, que é a mídia ótima. E, então, com isso eu fecho, eu agradeço o convite, né? Eu vou abrir minha página aqui, para parar de falar só com a minha tela aqui, falar com vocês agora. Vocês estão me vendo? Obrigado, Carolina. Muito interessante a sua, né? Seu trabalho, né? O trabalho científico que você mostrou e também esse trabalho de extensão aí, de divulgação científica. Essa legal. Cena que agora que eu virei. Os nossos estudantes vão atrás dos seus links aí para conhecer a Saga da Carlota, quem não conhece ainda. Maravilha. Bom, está aberto aí a perguntas e comentários aí da plateia. Vou ficar olhando aqui quem levanta a mão. E enquanto ninguém levanta a mão, Carolina, eu fiquei... Ítalo levantou a mão, mas eu vou fazer a minha primeira pergunta, então. Certo. É o seguinte, você já chegou também a estudar essas superfícies com rugosidade realmente, porque você fez uma distribuição uniforme de pilares, né? Sim. Regular, periódica, né? Isso. Você estudou superfícies autoafins, porque essa rugosidade em geral, quando a gente cresce superfícies, ela tem uma rugosidade que é aleatória com alguma correlação livre de escala, né? Já chegou a olhar isso? Então, Marcelo, interessante a tua pergunta. Sim, a gente fez uma com o Davi Lázaro, até não, eu devia ter citado aqui, mas não achei aonde. Nós estudamos qual é o papel da desordem na superfície. E é isso que, claro, a gente fez uma coisa mais simples, a gente fez fizemos uma desordem, de novo usando pilares, mas desordem espacial e desordem na altura. O que a gente observou? A gente observou que o que existe ali é uma coexistência de estados, no seguinte sentido: se tu coloca uma gota num certo ponto da superfície, ela pode estar hidrofóbica ou hidrofílica, e eu coloco no outro ponto, ela pode estar no outro estado. Então, a desordem ela pode criar uma bistabilidade na própria superfície. E com relação ao fato dela ter uma certa correlação, isso a gente não chegou a explorar essa distribuição. Mas é uma coisa que eu fico pensando, porque se tu não tem nos nossos modelos ali, a gente depende de uma distribuição que tem uma média bem definida para conseguir fazer a teoria. Essas distribuições que não têm média bem definida, para mim é uma pergunta bem interessante, assim, o que vai acontecer, né? Qual será o estado e tal. Então, eu nunca consegui avançar nisso daí, mas é uma pergunta que a gente se fez, eu acho que seria bem interessante. Com relação à distribuição, né? Mas colocar correlações na distribuição de desordem, mesmo mantendo o caráter gaussiano dela. Isso... Eu não sei se isso teria... Isso eu não pensei. Eu não pensei se isso teria alguma... Essas superfícies rugosas, elas têm um comprimento de correlação, né? Certo. Tá, isso eu não pensei, realmente, eu não pensei nisso, porque talvez, não sei o que isso poderia mudar, mas eu vou pensar comprimento de correlação. Certo. Professor Ítalo. Boa tarde, Carolina. Tudo bem? Boa tarde, Ítalo. Bom, muito legal a sua apresentação. Do ponto de vista assim, de quem faz a medida de ângulo de contato, certo? Eu queria saber de vocês o seguinte, quando a gente faz a medida, a gente analisa a evolução, é preferível a gente analisar não o ângulo de contato de equilíbrio,
mas sim o ângulo de contato, a evolução temporal, que isso dá muito mais informação, porque, por exemplo, no ângulo de contato de equilíbrio, você está muito suscetível à natureza, à esterese natural do seu material. Você nunca vai ter um material completamente plano, certo? Então, a rugosidade é uma característica intrínseca. Essa metaestabilidade que você viu, isso realmente existe, certo? Você pegar um vidro, dar um exemplo aqui, se você pegar um vidro limpo, uma lâmina de vidro, limpar ela perfeitamente com plasma, fazer o que você imaginar, você depositar 30 gotas de água nessa superfície, as 30 vão ter ângulos de contato diferentes. Ok. Do ponto de vista experimental, o que acontece? Então, o que é que se faz para minimizar isso? Como você tem uma esterese natural, obviamente, alguns ângulos de contato vão ter ângulos de contato aparente em avanço e outro em recuo. Ou seja, um é maior e outro menor do que o ângulo de contato de equilíbrio. Então, o que você faz? Você faz uma média. Claro. Né, uma média em vários estados. Então, por exemplo, acho que antes de ontem, um aluno meu apresentou uma medida de ângulo de contato, ele falou, até o pessoal estranhou, né? Essa curva aqui é uma média de 10 medidas. Porque você precisa fazer uma... Entendi. Então, aí me diz uma coisa, aí existe a possibilidade, sim, de você fazer a medida de densidade de energia, né? Ao invés de você fazer a energia livre, você faz a densidade de energia, desde que você faça esse ângulo de contato de equilíbrio dinâmico. Você já pensou em fazer a evolução temporal? Olha, o que acontece? A gente, na verdade, o que eu mostro para ti também é uma média das X configurações finais, né? Só que para nós, eu não diria que isso é dinâmico, porque a gente faz Monte Carlo, né? Então, no Monte Carlo, tu vai encontrar o estado de energia mínima. O que eu posso verificar, o que a gente faz é sempre encontrar um platô no ângulo de contato e assumir que a média é representativa, né? E que geralmente quando a gente faz essa medida. Mas eu não sei se eu tenho a noção de ângulo de contato dinâmico, eu não tenho, pela natureza do meu estudo. Tem um autor, inclusive até ele fez um modelo chamado de teoria cinético-molecular, certo? É um modelo que baseia o seguinte, basicamente você tem a probabilidade de uma partícula sair de um poço de potencial quântico, certo? Então, uma molécula de água, um poço de potencial quântico, e você avalia, então, essa probabilidade, fazendo a teoria de mínimo local, mínimo global, da molécula sair desse poço de potencial. Então, esse poço seria um sítio químico do qual a molécula seria dissolvida ali na superfície. Mas isso é bem pequeno daí, né? Então, você está falando... Você faz a mecânica estatística, você faz o tratamento e você tem o comportamento macroscópico, né? Você começa com a abordagem de mecânica quântica, depois você calcula a função de partição, calcula a velocidade de propagação da linha de contato e você... Tanto que experimentalmente a gente usa esse modelo aqui no grupo. Eu já orientei algumas teses de doutorado e dissertações de mestrado, que a gente usa esse modelo de teoria cinética molecular. Mas esse modelo a gente usa para ajustar os dados e determinar qual é a energia livre, certo? Eu adoraria ver esse artigo aí, algum artigo sobre esse modelo, Ítalo, se tu pudesse me enviar. Mando, sim. A gente fez, inclusive, alguns trabalhos com líquido convencional, certo? Ferro fluido. A gente incluiu, inclusive, a interação magnética para ver se bom, daí tu complica bastante a vida, né? Nesse caso. Mas o que daria para, por exemplo, tem um dos nossos artigos, a gente mostra que você consegue, com nanopartículas, você consegue ajustar o ângulo de contato passando por um mínimo. Certo? Interessante. Então, depois eu posso te mandar, mas uma ideia, acho que, passando para frente, seria talvez fazer algo tipo uma dinâmica molecular, talvez, para fazer essa evolução temporal. Né? Certo. Eu até consigo obter... Eu até consigo obter diferentes ângulos, mas dinâmica molecular daí seria bastante diferente do que eu faço, né? Tu está falando em teoria cinética, onde tu considera que cada um, tu faz uma... se é que tu está falando do que eu estou pensando, tu vai dividir o sistema em pequenos pedacinhos e cada um deles vai obedecer uma equação dinâmica, né? Você pode pegar analisar a linha de contato, né? Se você analisar só a linha de contato,
Você faz uma configuração em Monte Carlo, depois você pega a linha de contato, faz a dinâmica molecular para a linha de contato, depois chegada ao equilíbrio da linha de contato, recalcula a configuração para Monte Carlo. Que aí isso vai dar uma configuração de energia diferente. Entendi. Isso é bem diferente do que eu faço, mas entendi o método, entendi a ideia. Bom, tu me envia daí algumas referências dessas aí para dar uma olhada no que é o que tu está me falando exatamente, para eu enxergar melhor. Tá bom, beleza. Falou. Obrigada. Nada, tchau. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí a Carolina? Tem uma pergunta do Frederico. Eu não estou vendo. Ó. Você tem o do Frederico, é? Frederico, eu não vi só. Frederico, eu vi Solange. Frederico eu não vi. Frederico está no chat. Ah, é no chat? Geometria fractal. Então, Frederico, ele perguntou se tem uma superfície de contato, ao invés de desordem, a estrutura fosse fractal. Frederico, a gente acabou de fazer esse modelo aí. A gente não publicou isso ainda, porque nós não temos ainda uma teoria para isso, mas a gente tem já um estudo numérico, meramente numérico, de uma superfície fractal, e o que a gente observa assim, não tem nada de muito diferente do ponto de... Porque a gente sabe, a gente sabe experimentalmente que as superfícies fractais podem ser super hidrofóbicas. Nós não encontramos ainda nada muito diferente, muito novo para contar nas nossas simulações, e por isso que esse trabalho não está publicado. Mas, sim, existem experimentos que mostram que a superfície fractal é capaz de tornar uma superfície de hidrofóbica muito hidrofóbica. A gota fica praticamente uma bolinha em cima dela. Então, sim, tem total interesse ser fractal nesse caso. Solange. Olá, Carolina. Oi, Solange, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Achei lindo o trabalho. Muito, obrigada. Muito, e achei mais legal ainda essa história que a Márcia inventou agora. A Márcia é uma figura. Aí eu estou entrando aqui só para dar o parabéns para vocês. Vou entrar lá, Você diga para a Márcia que eu posso mandar conteúdo para ela. Eu tenho muito conteúdo. Ah, sim, a gente está sempre arrecadando conteúdo, pode mandar. Estamos sempre em constante arrecadação. Então, a Márcia, fazer o teatro com a Márcia tem um desafio que é não rir da Márcia, porque ela realmente é uma figura. Ela esquece o texto, ela fala umas bobagens, ela volta, é muito engraçado. É muito engraçado. A primeira vez que eu vi a Márcia, eu falei, essa menina, ela era uma menina, tinha acabado de fazer o doutorado, eu falei, gente, essa pessoa não existe. Sabe, o seminário dela toda já era, assim, bem garota. Ela é muito figura, com certeza. Com certeza. Pois é, a gente fazia um trio, eu, ela e a Elisa Saitova. Eu me lembro, eu encontrei contigo numa das reuniões lá de mulheres na física. A primeira, eu acho, que foi feita. Acho que foi tu, a Márcia e a Elisa, uma das organizadoras. Nessa época, as meninas, nem me lembro mais o que, tinha um nome, desenho animado, a gente brincava com isso. Mas é um prazer, linda a sua palestra, adorei essa história do teatro. E maravilha. Volte sempre que puder. Tá bom, Solange, obrigada. Né? Online é mais fácil. Online é bem mais fácil. É menos legal, mas é mais fácil. Eu adoraria estar indo aí, não teria problema. Adoraria. Eu fico muito feliz de ver uma mulher apresentando um trabalho maravilhoso com outras mulheres. E, olha, eu nem acredito, fico até emocionado. Que bom, obrigada, Solange, muito obrigada, viu? Bom, se não tiver mais perguntas para a Carolina, eu gostaria de, em nome aqui do programa, de agradecer a você novamente, né, por ter contribuído aqui com o nosso evento, e pedir para você mandar para os nossos colegas aí de Porto Alegre um abraço aqui do IF, né, para a Márcia, para o Jefferson. Maravilha. E Rita ainda está com vocês? Está, sim, né? tá aí direto. Bom, agora está online, né? Mas continua com certeza aqui. O Felipe está lá também ainda? O Felipe se aposentou, mas então eu não sei se ele estaria indo ao departamento ou não, mas ele não está aposentado. Sim. Grande figura.
Eu vou devolver, então, a sessão para o nosso organizador, né, o coordenador do evento, o professor Van der Arlen. Obrigada, Marcelo, então. Obrigada, Solange.